A gente sabe que a gente vem de uma era do conhecimento, né? Desde a implementação da tecnologia. E agora, muitos dos teóricos dizem que a gente vai entrar na era, ou já começou a entrar agora, do que eles chamam de transcendência, que é um chamamento para que a gente ultrapasse todos os limites conhecidos por nós até então. Então, queria só fazer um link. Você falou de várias pessoas, vários iluminados, que na verdade acho que não foram reconhecidos em suas épocas ou foram discriminados justamente porque tinham um pensamento transcendente, que é o pensamento que é responsável por mover a gente para um próximo degrau, né? Para elevar a nossa sociedade. Então, primeiro, então assim, uma gratidão a todos aqueles que passaram com esse pensamento transcendente que não foram acolhidos em suas épocas. Mas você acredita que a gente está no momento de era da transcendência? E transcender o que nós precisamos? Na verdade, eu acredito que a gente está sempre na era da transcendência. Eu acho que esse é um fenômeno cíclico, né? É como o Apocalipse. O Apocalipse, eu não acredito num Apocalipse derradeiro. Eu acho que o Apocalipse ele está sempre acontecendo, inclusive hoje tendo a astrofísica a nosso favor, quando afirma isso. Então, transcender a quê? Ao conceito de humano. Já houveram momentos em que a humanidade teve que parar para transcender, ir além. Quando ela achou que ela tinha alcançado o máximo de si, porque vocês ainda mal começaram. Reverendo, e aí que eu não entendo uma coisa. Cada um diz algo de uma informação diferente. Quanto tempo que a gente precisa para essa transição de eras? Porque tá, se a era de aquário já entrou, a era de peixe está saindo e a gente está nesse entre mundos, né? Porque é isso, é uma faixa de entre mundos. Quando que essa faixa descortina completamente a gente pode se considerar no mundo novo? Aí que é interessante, porque nesse caso, então a gente está querendo não transcender, mas criar um cálculo matemático para o transcendente. Não tem como. Como mensurar a nossa percepção desse novo mundo? Talvez, acho que essa seria uma... Quanto que nós vamos já nos perceber, então, no novo mundo, já que ele está aí? Só vai depender da gente. Aí que é o nosso livre-arbítrio. Aí que é a dignidade da nossa liberdade. Enquanto houverem seres humanos que insistem no velho homem, no velho jeito de ser, a gente só vai retroceder no processo. E eu sinto que tem pessoas que vibrando em todos os tipos de sentimento possíveis e que tem gente que já está vivendo na nova ordem. É o que a gente chama de viver fora da Matrix, né, Lucas? Exatamente. Por que tem pessoas que já estão vivendo fora da Matrix e tem outras que ainda estão totalmente congeladas no paradigma velho? A divindade se caracteriza pelo livre-arbítrio. Então, nessa liberdade, existem vários níveis, penso eu. E quanto menos PhD o sujeito se entender, mais PhD ele é. Olha que paradoxo da O simples divindade, que é né? tudo. Vai Quanto perguntar se menos eu eu... achava que ele era PhD ou Jesus Cristo. Duvido. Só sei que nada sei, não é o ponto de partida socrático, platônico, né? É isso, quer dizer, um dia perguntam para Buda, mestre, como é que a gente tem que te chamar? Como mestre, guru, avatar, o iluminado, o grande. Como que a gente se refere ao Senhor? E Buda diz, não, simplesmente me chama aquele que acordou, alguém que acordou. Né? Então, eu acredito que esse momento de despertar ele vai vir para todos os seres. Uma hora ele vem, né? Mas no tempo de cada um. É a liberdade. E aí nós estamos nessa mais uma paradoxalidade do próprio planeta Terra. Olha, se nós formos estudar o cangaço, Lu, é apaixonante, a cangaçologia. Mistérios. Nossa, é repleta de mistérios, de espiritualidade, de magia, de mironga, de amor e ódio. Agora, tem como você avaliar quem é anjo e quem é demônio no cangaço? Não, porque tanto os volantes quanto os cangaceiros ocupam esse papel. Ora são heróis, ora são monstros, em ambos os lados. Isso é o reflexo. Na savana a gente vê isso acontecer. Na vida humana e terrena a gente vê isso acontecer. Mas por que então que a divindade permitiria? Porque nós nos permitimos. Nós estamos aqui exatamente no ápice de um processo evolutivo, de transcender e de descobrir o traço da nossa divindade.
É a nossa jornada do herói em busca de É nós. jornada do herói. Lucas, eu quero mudar completamente de assunto porque eu preciso entrar na esfera do seu trabalho indígena. Então, para além de tudo que a gente já viu, né, de toda essa complexidade, porque você é uma complexidade, você é um próprio paradoxo, né, e que isso é muito Eu bom. sou totalmente. E eu estou. Né? Quando as pessoas falam, mas você é padre? Não, eu estou padre. Sim. Só que a alma, o ser, ele não é nada, ele não é cristão, ele não é budista, ele não é. O ser é. Então eu estou padre. Eu Estou nessa paradoxalidade. Eu acho que um dos principais fatores de eu ter te convidado para essa conversa foi o seu trabalho que eu conheci e vi junto aos indígenas, né? Então, você, para além de reverendo e de tudo que a gente já viu que você faz, você é uma pessoa, um grande ativista da manutenção, né, da cultura e dos sítios indígenas, né? É, por que você entrou nessa seara? Quais são os valores indígenas que te chamam a atenção? Conta um pouco mais desse trabalho para a gente, teu? Dessa sua conexão com os indígenas? O que mais me fascina a cultura nativa como um todo. E quando nós falamos de indígena, nós não podemos falar somente do tupi, do guarani, do tupinambá, do caxinauá, do raianauá, do tucano, ticuna, mas toda essa alma, não só ameríndia, mas nativa como um todo. Nós vamos encontrar na Polinésia, na África, entre os incas, astecas, maias, na América do Norte, nos Himalaias e em todos os lugares, né? Esse espírito de unidade com Gaia. Então, é o que há de mais divino no humano para mim, porque ele está totalmente imerso na natureza e vê em tudo à sua volta a expressão da divindade. Ele não tem muito espaço para o eu e para o meu, Então, até então. quase em simbiose com a natureza, a gente pode dizer, né? Ele vem a divisão, tem aquela carta do indígena do Seattle, que ele conversa Exatamente. lá de Do búfalo todo sentado. para as terras, que aquilo é uma ode à Gaia, e a gente percebe que eles se enxergam como pertencentes à mesma tessitura de Gaia, né? Uma extensão. Tanto que um ato de caça indígena é um dos atos mais lindos que um ser humano pode, que um ocidental, entre aspas, autodenominado civilizado, pode ter o privilégio de ver. Porque é um verdadeiro ato litúrgico. Ele não caça predatoriamente. É um ato de profunda simbiose, como você mesma disse, entre caçador e caçado, aquela cultura de Oxóssi, né? O melhor brado de Okiaro, Okiaro em Iorubá significa ouça o grito do guerreiro, né? Mas na verdade há uma gratidão do caçador pela própria alma da caça, que se disponibiliza a partir daquele momento a ser alimento para a sua aldeia, né? É uma relação de troca, de comunhão, essa é a palavra, união comum, né? Nós somos um só corpo. Para mim não há nada mais igreja, no sentido literal da palavra igreja, eclésia. Eclésia significa congregação, assembleia. Não há nada mais igreja que isso. A casa de reza, A casa de reza. A casa de reza é a própria natureza. A cátedra, né? O templo, o pilar, é o próprio planeta. E aproveitando o gancho, é por essa razão que a gente começou um trabalho com eles, primeiro um trabalho social, e aí um trabalho de contracatequização. Olha que coisa maluca, né? Mas uma anomalia minha. Eu sou realmente um xarope, um débil mental assumido, por isso que não dá para tratá-lo de forma derradeira toda a história. E nesse jogo de dualidades, hoje a gente faz o que seria, para a igreja, uma violência, e eu entendo que para os índios é um benefício. Aí, de novo, a dualidade da coisa, que é essa contracatequese. O que é essa contracatequese? Esse trabalho de humanização, seguido do resgate da cultura, inclusive espiritual nativa. Arrou! Que é exatamente isso, quer dizer, muitas etnias brasileiras, elas simplesmente perderam a sua base e continuam perdendo, lamentavelmente, na mão de não tantos padres, ainda tem, mas não tanto, mas de pastores hoje, que ocupam um papel que muitos desses padres ocupavam há 500 anos atrás, de castração cultural. Uhum. Hoje você tem aldeias no Nordeste, Lu,
que o pajé ele tem que morar distante da aldeia, porque o pastor não deixa. Não E para acredito. se fazer qualquer movimento dentro da aldeia, tem que pedir autorização do pastor. Enquanto isso, o índio continua encaixaçado, bebendo, desprovido, muitas vezes sendo corrompido também. Não vamos aqui santificar o índio, tem muito dual. Como todo ser humano tem as suas contradições. Você tem muito índio traficando madeira, muito índio se vendendo, barganhando por pouco, ou querendo ser sustentado pelo Estado. Tem de tudo. E é muito interessante, né? Porque se a gente for pensar, Lucas, quantas foram as civilizações ancestrais que a gente já perdeu e perdeu mesmo? A gente só tem uma fração do conteúdo da sabedoria porque, graças a Deus, ou deixaram em papiro, ou foi passado, né, de mestre para discípulo, ensinamento, e conseguiu chegar a uma fração daquilo. Então, se a gente pegar sumérios, babilônios, egípcios, gregos, porque Egito e Grécia não são mais o que eram antes, não tem nem mais uma réstia daquela grande civilização dourada que eles já foram um dia, né? E a gente tem a sorte ainda de ter no mundo praticamente, não preservada não digo, mas a gente ainda ter contato com uma série de culturas ancestrais que existem aqui agora no século XXI. Então, se você vai para o Peru, você vai para Guatemala, para Bolívia, até mesmo para Colômbia, são vários os países aqui no nosso Brasil, Estados Unidos, vários que a gente ainda tem um pouco dessa réstia da cultura ancestral para a gente beber nessa fonte de extrema sabedoria. E a gente não pode deixar se perder. É um conteúdo que precisa se manter vivo. E eu quero perguntar para você, por que que você acha que tem que se manter vivo? Eu tenho a minha opinião, acho que você já deu parte da sua, mas é quase que um apelo, né? Eles têm muito a ensinar para a gente, para o nosso mundo do amanhã, não tem, Lucas? Vale a mesma resposta quando você falou da transcendência. Transcender, inclusive, significa, para ir além, tem que ir para dentro. O ser humano hoje, a comunidade científica, ela conhece muito mais sobre o que está fora do planeta Terra do que está debaixo dos nossos oceanos. Pelo menos mais de 50% do nosso oceano é uma incógnita para a comunidade científica, de espécies, profundidades, mundos subterrâneos aqui do nosso planeta. No entanto, nós temos sei lá qual que é, seu Sputnik, não sei qual deles, que está não sei quantos trilhões de quilômetros de distância daqui, já nos limiares da nossa Via Láctea. Quer dizer, então a gente consegue hoje descobrir a cada semana exoplanetas, supostamente aí com probabilidade de habitação muito parecidos com a Terra, planetas fora do nosso sistema solar, e não sabemos, tem um monte de espécies subaquáticas que a gente não faz ideia que existe. Então, para transcender, para ir além, não é um processo exterior, é um processo que começa dentro. Então, olhar para essas civilizações é olhar para a alma de Gaia, e olhar para a alma de Gaia é olhar para a alma dessa criatura humana, que na verdade é divina, e como ela se constitui na sua totalidade cósmica, na sua totalidade espiritual, consciencial, não é? Quais os caminhos. Eu sei que você já teve contato direto com uma série de etnias e você trabalha com outras tantas, né, ajudando na manutenção então das suas culturas. E esse é um trabalho seu fenomenal, é um trabalho de um grande sonhador, é uma pessoa que está ajudando a gente na manutenção então da nossa própria história, da nossa própria origem. A Eu queria, brasilidade. sim. E aí eu queria perguntar para você, que tem esse contato mais estrito, quais são, me cita três, para não precisarem ser tantos, quais são os três, vamos dizer assim, valores indígenas mais importantes que você considera e que você acha que são grandes fontes de aprendizado para a gente? Primeiro, a relação de respeito total com a natureza. A natureza como um ente vivo e como uma divindade. Então, o respeito à natureza é o primeiro. Tanto que hoje, se a gente pode ressuscitar a, a cultura indígena, é por vias até ecológicas, tendo esse aspecto da preservação da própria natureza. Segundo, o espírito de força. O nativo ele é forte. Ele desconhece a palavra medo, mesmo quando ele sente medo, né? Ele desconhece a palavra covardia, não medo. Medo ele conhece essa palavra, mas covardia não. Que lindo. E inexiste a possibilidade, tanto que é o chondeiro, né?
todo o filho de uma aldeia, ele é um chondaro, ele é um chondeiro, ele é um guerreiro. Em Chondaro, a dança do Chondaro, eu presenciei isso em algumas tribos que foi uma coisa tão maravilhosa que eu não consegui, não contive minhas lágrimas e comecei a chorar. E por que ele dança? Olha só que coisa interessante. E aí acho que esse terceiro aspecto, né, é o poder de flexibilização. Essa flexibilização, essa adaptabilidade que o nativo tem. Quando o Chondaro ele está dançando, Lu, ele não só está fazendo um ato de reverência à divindade, à caça, mas na dança ele esquenta o corpo dele para que ele fique mais sensível ao vento e perceba, enquanto guerreiro, onde o vento está soprando, porque ele tem que ir contra o vento. Se ele for a favor do vento, o cheiro dele vai para suas eventuais caças a quilômetros de distância. E aí as caças escapam. Então tem toda uma engenharia por detrás, primitiva, esse poder de flexibilidade. E aí agora a gente merece voltar com o Teilhard de Chardin, que vai dizer que o homem ele revolucionou o mundo quando ele descobre o fogo, porque do fogo nós temos todo o desenvolvimento tecnológico humano. Hoje nós temos o avião queimando a sua combustão por causa do fogo. Só que um novo tempo, o homem voltará a revolucionar quando ele descobriu o elemento por detrás de todos os elementos, incluindo o fogo, que é o amor. E a própria energia. A energia que é tão energia que ela se multiplica em todas as formas e realidades. É esse vazio que é tão imenso e é tão amor que ele se doa e se perfaz em planetas, em estrelas, em meteoros, em seres sencientes, em vegetação, em elementos. O amor é não só não é a manifestação do imanifesto, é o poder de manifestar. O amor, ele não é um sentimento. O amor é a origem do sentimento. Né? Então, por isso que eu não entendo que o contrário de amor é o ódio. Porque o ódio é uma forma doente de amar, é um amor com câncer. Não é tudo que é sentimento é expressão do amor. Porque o amor é a própria divindade que, por ser tão divina e justamente por ser amor, se multiplica em nós mesmos, a partir de nós mesmos. Nós somos multiplicação dessa divindade, dessa energia. Então, eu quero saber agora quem te inspira. Você. Não, fala sério. Sério? Obrigada pelo elogio, mas quem te inspira? Eu poderia ter a resposta pronta para você, de padre, Jesus. Mas eu sou Jesus. Você sou eu. O Danilo é você. Ele é você. Ai, que bonitinho, um Buda com rostinho de menino. Ó. Eu amo Buda. Bom, eu venero todos os avatares. Na verdade, tem uma gratidão. Olha São Benedito, olha que lindo esse São Benedito carregando a cruz. Sim. Se não tem eu e não tem meu, nós somos um só. Então, na verdade, é muita gente. Eu me vejo em muita gente, vejo muita gente em mim. Milarepa, no budismo tibetano, que foi um grande yogi. São Benedito, conhecido como Mouro. Hayawata, na América do Norte. Sepete Aruju, aqui no sul do Brasil. Padre Leonardo Nunes, que foi um jesuíta espanhol. Avaré Bebeto, que tem as ruínas dele em Peruíbe, que edificou um dos primeiros templos aqui do Brasil, pelo menos tradição cristã. Puxa, tem muita gente. Paramahansa Yogananda, que foi o pai da yoga no Ocidente, dos anos 50. Ramana Maharshi, né, que descobre o Atmavichara, né, que viveu até meados dos anos 50 da nossa era, lá no sul da Índia, aos pés do Monte Arunchala, no sul da Índia, só com uma tanguinha, se fazendo essa pergunta que você começou no começo, fazendo. Quem sou eu? Só que negando todas as respostas, porque todas as respostas são produzidas pela mente, pelo ego, Falsas. pela percepção de eu. São falsas. O que vai restar? Esse grande vazio de pura luz.
né? Então, tem muita gente que inspira e de verdade, partindo do princípio da unidade, somos todos um, né? E a gente vai vendo quantos iluminados, né? Quantas chamas já se acenderam e que às vezes a gente não faz ideia, que a gente só olha para as óbvias, né? Na minha opinião, os grandes mestres, os grandes bruxos, os grandes yogis, os grandes xamãs, os grandes santos e bem-aventurados, os grandes, eles estão no interior do mundo. Eles não estão nos holofotes. No holofote está o contraditório, está o produto. Eles estão nos interiores das savanas, das florestas, dos mosteiros, dos conventos, dos ashrams, dos eremitérios, né? Das Todos, aldeias. eu considero todos eles como heróis de suas próprias jornadas, né? Trilhando seus caminhos de verdade, e a verdade com V maiúsculo, né? O Pôncio Pilatos pergunta para Jesus, Jesus todo espancado, o que é a verdade? E Jesus se cala. Não porque Jesus não soubesse responder, é porque o próprio silêncio é a resposta. Então, mudando de pergunta, qual é o seu maior sonho, Lucas? Porque eu sei que você é um baita sonhador. Eu gostaria muito de ter o privilégio de construir um templo que não fosse necessariamente uma igreja, mas eu já tenho ele muito idealizado na cabeça. Esse sim eu gostaria que ele fosse grandão, em forma cônica, assim. Não tanto uma pirâmide, mas cônica, um cristalzão na ponta, umas coisas malucas assim, onde a gente pudesse celebrar o culto de todas as religiões, com terapeutas se dispondo na lateral dessa grande redoma a oferecer imposição de mãos, ou palavra, ou abraço, e energia, e luz, e cores para todas as pessoas, independentemente de religião, e pudéssemos entoar um Pai Nosso junto com um mantra da compaixão, junto com um sutra da Prajnaparamita, junto com um trecho da Bhagavad Gita, sabe? E depois entoando um toré xamânico daqueles, né, para caboclo nenhum botar defeito, né? E finalizando com um ponto de subida. Então, Para você realizar, Lucas, além do dinheiro, provavelmente. pronto, o que está faltando? Vamos materializar esse sonho, hein, Lucas? Materializar, materializar. Eu chamaria de santuário da gratidão, ou santuário da luz. Luz. Que lindo. Isso Vamos começar a pedir para o Frei Galvão, porque ele é ótimo arquiteto. De repente ele te manda a luz. meu maior sonho era de me sentir um pouco mais útil. De verdade, eu ainda acho que eu sou muito, muito pobre de espírito. Como Sem assim? demagogia. Você tem a sua agenda absolutamente lotada. Quantas vidas você quer ter numa só? Sempre dá para fazer mais. Se eu pudesse, de verdade, eu me acho muito medíocre. Eu sou um péssimo mensageiro. Eu gostaria de ser um pouco menos propenso às minhas humanidades. Então, já que você está falando das suas humanidades, eu já te pergunto, qual é o seu maior antagonista? É o Lucas que tem vontade de ganhar dinheiro, é o Lucas que fuma. Só que eu gosto de fumar, né? Não, eu sou inveterado, assim, adoro cigarro. Aprendi a fumar no convento com 13 anos de idade, imagina. E para mim o ato de fumar é um ato quase que meditativo. Eu não sou hipócrita. Não sei que. Ah, mas aí não é saudável, é horrível. Eu sei. É o Lucas comilão, que come pra caramba. É o Lucas preguiçoso. Eu me vejo muito cansado em vários momentos, com preguiça, sumida, inveterada, né? Por exemplo, eu tenho uns 6 livros escritos. Onde eles estão escritos? Na minha cabeça. Sério? Agora, fala qual que é a disposição que eu tenho em pegar e... Também não tenho tempo, mas em pegar e digitar, escrevê-los, transpassá-los para um papel. E já tentei fazer isso meia dúzia de vezes. Já iniciei um monte de coisa e já desisti. É o Lucas que ainda se dói pela ingratidão. Eu tenho um ego muito inflado nesse sentido. Eu deveria realmente abrir mão disso e permitir que o outro seja aquilo que tem capacidade de ser. Então, eu tenho as minhas vaidades, não são poucas, né?
Então, e ver isso de uma forma descarada, né? É libertador, por outro lado, né? Mas eu ainda me firo porque eu vejo que pessoas saem das nossas vidas depois que receberam as suas benesses e não voltam para agradecer. E aí eu me pego me cobrando, então não estou fazendo isso pela disponibilidade do amor puro e simples. Tem o ego que exige uma gratidão em contrapartida, Uhum. né? Então veja como é tão dual o processo, É porque somos seres realmente. humanos. A gente não está Somos, na fila para os estamos deuses todos. ainda. Um professor meu de filosofia falava isso, falava, o ser humano não está na fila para os deuses ainda, para ser um deus. Ainda somos seres humanos. Exatamente, exatamente. Mas aí que está, quisera que nós, eu acho que nós estamos na fila, mas a gente está na pegada errada, com a senha errada, Sim. né? Então a gente precisaria tratar com muito mais naturalidade até mesmo as nossas humanidades, Lu, para assumir as nossas divindades. Então eu ainda alimento muito mais o lobo daquilo que é dual, como todos nós. Para falar das nossas humanidades, porque eu acho que a gente falou de várias coisas lindas, de várias coisas maravilhosas e virtuosas, eu queria tocar num ponto não tão virtuoso assim, para a gente daqui a pouco indo para o final, porque senão parece que a gente só está falando que o mundo é belo, que todos são iluminados e que a gente, o amor salva, mas tem um lado muito difícil também da humanidade. Eu estava assistindo uma entrevista esses dias, inclusive com dois representantes do Espiritismo, que daí eles acabaram comentando, né, isso de uma entrevista de 2 anos atrás, que eles falaram que naquele momento, a cada 4 segundos, existia um suicídio no mundo. Né, que o contingente de depressão era uma coisa avassaladora, desse vazio existencial. Até acho que o coronavírus vem como resposta a isso que estava acontecendo. E aí uma pessoa manda no chat uma pergunta e fala se eles acreditavam que fosse acontecer algum tipo de terceira guerra mundial. Eles respondem, gente, com essa catástrofe interior que já está acontecendo, a gente não precisa de uma terceira guerra mundial. E aí eu queria pedir agora na tua visão, agora do homem na batina, né? Por que você acha que tantas pessoas estavam e estão ainda colocando fim às suas vidas? Está faltando sonho e amor no mundo? O que está faltando? Eu, como psicanalista, convivo com suicídio praticamente todo dia. Ou com a tentativa de suicídio, ou com o suicídio consumado. Aí é muito triste. Muito triste. E, lamentavelmente, Lu, é mais comum do que a gente imagina. É muito comum. Que o indígena ele se suicida com uma facilidade tremenda. É quando ele perde o sentido. Então, o suicídio ele é institucionalizado desde que o Guarani entenda que ele perdeu o sentido de viver. Gente, perdeu o patos, a paixão da vida. Os gregos já falavam disso. Mandavam Exato, perdeu. cemitério, um local público para que você pudesse voltar a encontrar a sua razão de existir, seu sentido de existência. Eu não sabia Por disso. isso que eu te disse que muitos dos casos de suicídio que aconteceram em grande parte dos indígenas, aliás, boa parte das mortes que aconteceram dos indígenas no período do Brasil colonial, não se deu por causa só da escravatura indígena, mas pelo alto índice de suicídios. Então, agora eu quero complementar com São Francisco de Assis, que tem uma frase muito bonita dele que diz assim, que apenas um raio de sol, ele é suficiente para Ilume afastar uma várias escuridão inteira. sombras, né? Exatamente. Então, se a gente for usar agora, pensar nisso como uma metáfora, o que é esse raio de sol que pode afastar esse tipo de ato? Ouvir, mostrar que o existir vai muito além daquilo que se perdeu. Por que uma pessoa se suicida? Porque ela entende que ela perdeu o sentido de viver. E o que é o sentido de viver para a pessoa que está disposta a se suicidar? É uma relação perdida, é uma grana perdida, é um momento perdido. Então, a sensação daquele momento que se perde, seja numa pessoa, seja numa relação, seja num padrão de vida, leva a pessoa a esse desespero de compreender, de achar que todo o seu sentido de existência se perdeu por causa de uma face da sua existência que se perdeu. Então, quando você está disposto a, numa audição, num ouvir, num falar, permitir que a pessoa transcenda, numa vírgula, a descobrir que o que ela é muito maior do que aquela face que foi perdida, aí, minha filha, o céu é o limite. E isso é amor. Então, vamos parafrasear São
Francisco de Assis de novo, onde há sabedoria e caridade, não há ignorância nem medo. Óbvio que o antônimo de sabedoria é ignorância, mas para Francisco, o antônimo de caridade não é a avareza, é o medo. Assim como o antônimo de medo não é coragem, é caridade. Porque quando nós nos dispomos a servir, nos vendo no outro, todos os nossos medos caem por terra. Não há nada que mais... não há ansiolítico melhor, né, contra a síndrome do pânico do que um ato de caridade. De uma alma que eu acho que descobre o seu propósito e transborda através do serviço, né? A fé move montanhas? Fé é compreender que já aconteceu antes de vermos, não é acreditar. Fé é o cume da confiança de quem realiza mesmo antes de ter visto. Para mim, fé é a compreensão total do ápice da potencialidade da nossa alma. Nós somos criadores da nossa realidade. Então, não é andar no escuro, é determinar o passo que você vai dar, mesmo quando tudo estiver escuro. Isso é fé. E aí o caminho aparece, claro como a luz do sol. Nossa, que lindo. Obrigada. Obrigada de coração. E para a gente finalizar, agora um exercício do pensar e do sonhar. A gente sabe que tem um amanhã nascendo, novo. Eu quero que você conte para a gente como seria o seu amanhã perfeito, sonhado. Qual é o mundo que você quer ver nascer? Um mundo, primeiro, com uma distribuição de renda muito mais justa e longe de qualquer partidarismo. Aqui eu não, graças a Deus, eu não sou socialista, tampouco liberal. O mundo está passando pelo que está passando, inclusive, na minha opinião, Lu, exatamente para reeducar o entendimento de civilização, de distribuição. A gente ainda tem muito pouca gente com muito e muita gente com nada mesmo. E o Covid-19, na minha humilde opinião, só iniciou um processo de era de aquário que vai se consolidar daqui a uns 10 anos, em que a sociedade humana ela vai ter que ser mais distribuída. Esse é o mundo que eu espero. Um mundo que eu quero deixar para os nossos filhos. Um mundo não de uma religião, não de um só povo, não de uma só identidade, nada disso. Mas um povo de várias identidades, de várias crenças, de várias ideologias, de várias moedas, de várias matizes, mas com um só olhar sobre o outro. Amor. Amor é igualdade. É só isso. Não há nada mais Deus do que esse amor que me permite ser como eu sou. E que daí sim vai encontrar os pontos em comum. É a beleza da diversidade na unidade, né? Que ninguém entende essa frase. Porque a gente não precisa ser igual, a gente só precisa tratar o outro enquanto irmão. Vamos então encerrar essa prosa deliciosa trazendo Francisco de Assis mais uma vez. Oba! Ele vai dizer, comece fazendo o necessário. Em seguida você vai fazer o que é possível, para que depois você venha a fazer o impossível. Então, vamos começar no necessário. Quem está assistindo esse papo já está começando pelo necessário. Se daqui brotar uma semente provocativa, uma que seja, vai falar, caramba, eu vou fazer a diferença. É isso. É quando a chama da vela começa a iluminar ela mesma. Eu acredito que todo pequeno gesto, por menor que ele seja, se toda a humanidade, que somos mais de 7 bilhões, a gente tivesse um pequeno gesto de comprometimento em direção a um futuro mais belo, a gente fazer essa virada da tal da era de aquário aqui agora, amanhã. Estaríamos no paraíso já. Se a gente orquestrasse isso tudo, né? Ô Lucas, mas eu não quero encerrar antes de ouvir sua flauta, porque você falou que você no final ia fazer isso, então acho que a gente pode fazer um vídeo musical. Eu, com toda a gratidão do mundo por você, muito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada por plantar essas sementes do futuro com essa consciência sua, que está antes do número 1, está no todo e está em tudo. Esse olhar que consegue visualizar a beleza da diversidade, né, e dessa unidade por trás de tudo. Então, te agradeço, te reconheço.
Você também é um grande irmão de jornada, mas agora eu quero encher o meu coração e de quem estiver escutando com a sua música sagrada. Já Vamos agradeço lá. pela sua participação. Como a Lô falou tão bem, a Roa, a saudação dos nossos nativos norte-americanos, essa é uma flauta lacota, né, do norte das Américas, feita com madeira de pessegueiro, que é chamada de flauta do amor. Que diz é lindo, porque eles dizem que, os Lakota, eles dizem que em tempos imemoriais, um jovem guerreiro era profundamente apaixonado pela filha do cacique de sua aldeia. Mas ele não tinha nenhum atributo. Ele não era um bom caçador, ele não era um exímio nadador, um exímio cavaleiro, um exímio guerreiro. Nada que pudesse convencer o chefe da tribo a conceder a mão de sua filha para ele. Uma bela noite, ele, desesperado, correu mata dentro e, na beira de um lago, começou a chorar copiosamente, implorando para o Akantanka, o grande espírito, que enfim, buscando consolação, que atributo ele poderia trazer para ganhar o coração de sua amada. Até que ele observou, madrugada adentro, um pica-pau que ficava num toco oco de árvore. Ele estranhou, porque um pica-pau no meio da madrugada. O Akantanka, mas isso é um sinal? O que quer dizer isso? O Akantanka, por que esse pica-pau está aqui no meio da noite? De repente, um vento estonteante veio à tona e fez com que esse galho se arrancasse da árvore e, ao cair na lagoa, aos pés do jovem indígena, provocou um silvo muito interessante. Intuitivamente, o jovem lançou mão desse graveto, começou a soprar. E no sopro, lá na aldeia mãe, a jovem princesa ouviu, tomou um corcel branco no pelo e foi ao encontro da origem desse som. Ela viu o jovem tocando e ali eles descobriram que suas almas estavam se reencontrando naquele momento. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os seus olhos e, se puder, simplesmente agradecer, já que a gratidão é a própria obra da fé que faz com que a gente crie a nossa realidade. Simplesmente, eu sou grata, eu sou grato, gratidão, ou simplesmente obrigado, como é próprio da nossa semântica brasileira, né? Mas sintam a gratidão no centro do peito. Agradeçam por ser o que são, por esse momento, pelo eterno agora. E por terem escolhido estarem nesse momento da Terra, nesse momento de Gaia, escrevendo a história na ressurreição desse maravilhoso planeta. É isso, e aí vai. E aí a coisa toca. Da coisa linda. É que eu fiquei emocionado, aí engasga tudo aqui. Que melodia Mas enfim, deliciosa. valeu. Descobri mais um predicado seu, um grande contador de histórias. Eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada. Arrou! Gratidão. Vida Arrou! construa essa sua catedral ecumênica, esse ponto de convergência de terapeutas o mais breve possível para a gente celebrar a vida juntos. Amém. Não vejo a hora de encontrar vocês e lhes dar um beijo, que, aliás, é uma presença física que a gente está se devendo já faz tempo. Um beijo, minha irmã.